Olá, meu nome é Carolina Ried Jacobsen, sou bolsista voluntária PUIC e integro o grupo de pesquisa Narrativas Hermanas, Aproximações e Distanciamentos na Produção Contemporânea de Escritoras Brasileiras, Argentinas e Uruguaias, do professor Rafael Eisinger Guimarães. E o título que meu projeto recebe é A Relação e o Diálogo entre as Personagens Femininas de Lígia Fagundes Telles, onde eu tenho como objeto do meu estudo as obras Ciranda de Pedra e As Meninas, nas suas edições mais recentes. O que motivou a minha escolha sobre a autora brasileira Lígia Fagundes Telles foi a presença do protagonismo feminino como uma das características da autora em suas obras e em seus romances, possuindo uma narrativa com um ponto de vista feminino. Além disso, no seu senso crítico, no âmbito político e social, expresso na sua escrita, é desenvolvido por meio dessas personagens, do seu estilo de escrita e das suas narrativas. A autora foi uma das primeiras mulheres de sua época a cursar Direito, cursou pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, e recebeu inúmeras homenagens durante a sua carreira como escritora. Entre elas, foi eleita para a Academia Brasileira de Letras em 1985 e é reconhecida como a nossa Dama da Literatura. Sobre os objetos da pesquisa, a obra Ciranda de Pedra, uma obra desenvolvida nos anos 50, nos apresenta uma família brasileira dessa mesma época, aparentemente tradicional, mas que nos mostrará sob uma perspectiva do interior, da sua casa, das suas dinâmicas familiares, que também lidará com a loucura, o luto e a solidão. É uma obra protagonizada pela personagem Virgínia, na qual nós acompanharemos o seu crescimento e seu desenvolvimento ao decorrer da história, e principalmente o amadurecimento do seu ponto de vista em relação a essas questões sobre a sua família e sobre si mesma. A obra As Meninas, desenvolvida nos anos 70 durante a ditadura militar, vivenciada pela autora e também pelo país nesse momento, apresenta 3 meninas que protagonizarão a história que também se passa durante a ditadura militar, que se encontram juntas em um pensionato de freiras em São Paulo e que possuem características distintas entre si, vivências e até mesmo os status sociais muito diferentes, mas que desenvolvem a partir dali uma amizade. Tratam de assuntos como a própria política da época, a liberdade de expressão, a ditadura militar, os romances e até mesmo os seus desejos e anseios da juventude. É uma das poucas obras da época que se arriscou a conter em si um relato verídico das violências sofridas de uma das vítimas da ditadura militar, mas que passa despercebido pelo censor da época, talvez pelo seu estilo de escrita, e que decorre na publicação da sua obra na imprensa e ao público. O objetivo da minha pesquisa é estudar a estrutura das personagens femininas, como que elas se desenvolvem no cenário em que estão inseridas e como que elas interagem com outras personagens também femininas, os seus diálogos e as suas relações, como que se dá o seu ponto de vista e como que elas se caracterizam em uma obra de ficção como essa. Eu utilizo as obras, os estudos de David Fishlove, Beth Bright e Antônio Cândido para estudar a natureza das personagens, assim também a natureza da própria autora, que as caracteriza de sua forma, como que se dá a caracterização da personagem feminina, tendo em vista a expectativa do público leitor e do estigma social, sobre como se dá uma personagem feminina, como que ela se parece, como que ela age em uma obra de ficção, principalmente uma obra de romance. E eu analiso também os estudos de Elizabeth Abel no âmbito emocional, em que ela trata da amizade feminina, uma característica muito presente nas obras de Lígia Fagundes Telles. Essa foi a minha apresentação, eu agradeço e até mais.